Olá, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Bertalha, onde as pessoas do bem vêm aqui para contribuírem com seus conhecimentos e as suas experiências de vida. E olha que prosa fantástica estamos trazendo neste momento para a Prosa com Bertalha: networking e marca profissional no LinkedIn. O LinkedIn, empresa que foi adquirida pela Microsoft por 26,2 bilhões de dólares em 2016, é uma das principais redes sociais profissionais do mundo e é amplamente utilizado para networking e desenvolvimento de marca pessoal. Com mais de 900 milhões de pessoas em todo o mundo e 65 milhões de usuários no Brasil, o LinkedIn é uma plataforma essencial para profissionais de todos os setores. Os usuários do LinkedIn utilizam a plataforma para se conectarem com outros profissionais, compartilharem informações sobre suas experiências e habilidades, pesquisarem oportunidades de trabalho e desenvolverem as suas carreiras. Adicionalmente, o LinkedIn oferece uma variedade de ferramentas para ajudar os usuários a se destacarem na plataforma, incluindo recursos para a criação de conteúdo, análise de dados e publicidade. Tudo isso torna o LinkedIn uma das principais ferramentas para quem busca se destacar profissionalmente e fazer networking e conexões relevantes em sua área de atuação. E nós vamos refletir sobre esse tema fantástico aqui na Prosa com Bertalha. E para isso eu terei o privilégio de trazer aqui para prosear comigo o Mauro Weinstock. Olha só que honra, que orgulho trazer aqui para prosear comigo o meu amigo que está lá no Rio de Janeiro, o Mauro. Mauro, meu caro, seja bem-vindo à Prosa com Bertalha. Muito obrigado pelo convite, para mim é um privilégio, um prazer enorme estar contigo e conversando sobre esse tema que é extremamente relevante, pertinente nos dias atuais no mundo corporativo, que é exatamente a plataforma chamada LinkedIn. Muito obrigado, Bertrand. Maravilha, que honra, o Mauro, ter você aqui presente na Prosa com Bertalha. E, Mauro, já vamos convidar o pessoal para se inscrever no canal, para acionar o sininho da notificação e colocar um joinha aí para o Mauro, que voluntariamente veio aqui para contribuir com o seu vasto conhecimento. Mauro, antes de tudo, meu amigo, antes de contextualizar e falar qualquer coisa sobre esse networking LinkedIn, quem é o Mauro? Puxa, que pergunta, hein? Minha formação toda é jornalismo e publicidade, trabalhei muito tempo em veículos de comunicação impressos naquela época, e depois fui para o Citibank, onde eu atuei com endomarketing, engajando os colaboradores do banco e motivando eles no seu dia a dia profissional. A partir dali, eu criei minha própria empresa, estou falando de 20 e poucos anos atrás, e comecei a trabalhar e atuar em vários segmentos ao mesmo tempo. Eu faço livros e biografias, a minha empresa cria e produz livros e biografias. Eu sou conselheiro da Associação Comercial do Rio de Janeiro e de São Paulo, sou professor da ESPM do Rio de São Paulo e do IBEF também, Instituto Brasileiro de Exercícios Financeiros. Tem uma consultoria própria chamada Hub 40+, e quando a gente foca na diversidade etária, né, a gente fala muito de etarismo hoje, de idadismo, e o foco é justamente na questão do preconceito, né, na questão da idade, né, deixar isso muito claro. E tem vários outros tipos de atuação também em relação a startups, em relação a esse ecossistema tão produtivo, né, e tão acelerado hoje em dia. Então, para mim, é um prazer imenso estar contigo. Eu sou colunista também da revista Exame, do Portal Terra, de vários outros veículos, como o próprio Portal Startup. Então, para mim, é um privilégio, um prazer enorme estar participando contigo aqui. Que bacana, Mauro. Que experiência, meu amigo. Que fantástico tê-lo aqui na Prosa com Bertalha. Mauro, já vamos contextualizar esse tema, que é um tema extremamente interessante. Gostaria que você abordasse um pouco, principalmente pela perspectiva do título que a gente deu aqui para a nossa prosa, Mauro. Excelente. Na minha apresentação, acabei não falando, eu sou LinkedIn Top Voice, né? Então, com isso, a gente tem um aprendizado constante, né? E orientações e dicas que a gente recebe do próprio LinkedIn. E com isso, eu passei a ser também, há 2, 3 anos atrás, mentor de executivos de grandes empresas. Então, de lá para cá, eu estou falando de 24 meses praticamente, eu já realizei mais de 400 mentorias com executivos. Então, são aprendizados, são trocas enriquecedoras, conhecimentos, experiências que a gente vai realmente
aprimorando o nosso dia a dia e ouvindo esses profissionais também. Quando você mencionou o LinkedIn, você falou de números grandiosos, né? Quase 1 bilhão de pessoas conectadas no mundo inteiro e mais de 65 milhões no Brasil. Fantástico isso. E usou uma palavrinha chamada que o LinkedIn é essencial para o dia a dia dos profissionais. Eu diria até mais, detalhe, eu diria que o LinkedIn é indispensável. E eu divido o LinkedIn em 3 etapas, normalmente, quando eu abordo esse tema. A primeira etapa é ter um perfil assertivo, um perfil que realmente represente aquele profissional. O que ele já foi no passado, o que ele é hoje e, principalmente, o que ele pretende ser lá na frente. Qual o posicionamento dele, qual é o foco que ele precisa ter para aumentar a sua reputação dentro da área que ele quer atuar de maneira mais fortemente e como interagir com as pessoas, que é exatamente a segunda etapa. É como interagir, como se relacionar, como você transmitir o seu conhecimento de maneira relevante e útil para a sua rede. Não necessariamente através apenas de postagem de conteúdo no feed ou através de artigos. Essa é a terceira etapa. Eu estou falando de comentários, eu estou falando de relacionamentos, eu estou falando da interação genuína com a tua rede. Né? E fazendo isso, você consegue ampliar muito mais a rede, consegue se tornar relevante para outros grupos que muitas vezes, outras pessoas, profissionais que te interessam e muitas vezes você não teve acesso direto. E através da rede de outras pessoas, alguém lê o seu conteúdo na postagem do outro, né, que foi feita, você está pegando carona, né, na postagem de outro, de alguma forma, mas isso você consegue amplificar a sua própria rede se aquele conteúdo for realmente uma ajuda, se for relevante, se for algo diferenciado. Né? E é isso que a gente trabalha, essas três etapas. Eu costumo falar que eu comparo muito o LinkedIn com a academia de ginástica. Em que sentido isso? Né? Eu escrevi um artigo recente falando sobre isso. Porque não basta ter conta no LinkedIn, né, Natália? Ter conta ou se matricular na academia. Você precisa ir. E você não precisa ir apenas uma vez por mês, que não vai afetar nada se você for uma vez por mês. Você tem que estar todos os dias frequentando aquele ambiente. Se não for isso, você não vai estar ampliando a sua saúde física, a saúde mental de um lado, ou fortalecendo a sua marca profissional, o seu networking de outro. Então, em Olha resumo, só, olha. basicamente é isso. Olha que comparação fantástica. Eu realmente não havia pensado nisso. Ou seja, essa comparação que você faz entre a academia e o LinkedIn realmente tem tudo a ver, porque muitas vezes eu converso com alguns colegas, e até dentro da perspectiva que você trouxe, eu não tenho tempo de ver a postagem, não tenho tempo de comentar. Então, é o que você está dizendo, ou seja, não adianta muito estar lá. E aí, um outro ponto que eu gostaria de trazer aqui nessa nossa conversa é como é que o LinkedIn se encaixa na vida dos profissionais e por que ou qual a importância de se levar o LinkedIn a sério? Ou seja, o que que eu tenho ou o que as pessoas têm como benefício, o Mauro? Bom, primeiro, eu vou falar pessoalmente, depois vou falar em termos empresariais. Pessoalmente, além desses dois tópicos que a gente colocou, que é o network e a marca profissional, ele se torna relevante para o mercado, se torna diferenciado em uma rede em que tem um número expressivo de conexões lá dentro, né? Ele está falando de 65 milhões, uma rede que é totalmente gratuita, uma rede que é totalmente virtual, uma rede que você entra na hora que você quiser, né? E não tem nenhuma cobrança em cima de você. E é uma rede onde todos os profissionais estão. Eu fiz uma pesquisa outro dia, quem quiser pode fazer isso, eu acho muito curioso. Eu vou fazer uma palestra sobre LinkedIn, e aí eu busquei isso. Você sabe quantos papais noéis tem no LinkedIn? Não tem Faz uma ideia. pesquisa, ou seja, você vai se surpreender com a quantidade de papais noéis que tem lá. Um faz eventos, o outro faz festa pessoal, né? O outro faz isso, o outro faz aquilo. Cada um busca um posicionamento diferente. Olha quanto isso é curioso. Né? Eles estão lá o ano inteiro, estão lá postando o ano inteiro, porque se não tiver, se estivesse postando só no dia 25, não ia conseguir cliente. Então, é muito bacana isso, se projetar dentro de uma rede que é extremamente valiosa. O profissional, você falou da adequação, né, do LinkedIn para aquele profissional. É o contrário. É o profissional que tem que se adaptar àquela rede, né? Porque lá tem um ambiente gigante e um ambiente extremamente valioso e rico para ele poder interagir. E eu recomendo que ele fique no mínimo, assim como na academia a gente falou, né, ficar sei lá, 1 hora, 1 hora e meia por aí na academia, tem que ficar no mínimo 15 minutos por dia no LinkedIn.
15 minutos por dia, absorvendo conhecimento de um lado, interagindo com os outros por outro lado, transmitindo seu conhecimento, a sua experiência, vendo que parcerias ele pode fazer, independente de onde ele está. Né? Isso tudo é hiperconstrutivo para ele. Então, de um lado, é isso. Por outro lado, as empresas, como é que podem se comportar? Hoje, é uma tendência muito forte das empresas tornarem seus colaboradores embaixadores da marca. Ou seja, quando você tem uma conta, uma company page, né, no LinkedIn, que é uma conta empresarial no LinkedIn, por exemplo, essa conta, por mais que você faça, tirando, claro, algumas exceções que tem muita verba, enfim, publicidade, mas de forma geral, tem muito menos repercussão em relação à conta pessoal. Então, o que as empresas começaram a perceber? Se aqui, por mais seguidores que eu tenha, eu não vou ter uma projeção, porque o algoritmo se mobiliza tanto, então por que eu não posso treinar meus próprios colaboradores para serem embaixadores da marca? E eles aqui, com muito menos seguidores, eles vão ter conseguir amplificar muito mais aquelas ações da própria marca. Isso de um lado. De outro lado, você está empoderando aqueles colaboradores. Né? Você está tornando eles embaixadores daquela empresa. Né? Olha como é que é bacana, né? Você poder transmitir isso para eles. E o terceiro, que é a consequência disso tudo, é que, na medida que eles são embaixadores, a empresa consegue aumentar a retenção, o engajamento daqueles colaboradores, né? Porque ele se sente parte e pertencente àquela empresa. Então, isso é fantástico, porque é uma roda que gira de maneira virtual. E quanto mais aqueles colaboradores se envolverem, quanto mais colaboradores tiverem naquele processo, você está ampliando. Porque imagina, Paulo, que você tem lá 1.000 seguidores em um colaborador, mais 1.000 do outro, mais 1.000 do outro, mais 1.000 do outro. Se tiver 10, você já tem 10.000 pessoas sendo impactadas por aquela ação de maneira simples, direta e objetiva naquela hora. Se você começar a contar depois a, a, as curtidas, compartilhamentos e tudo que é comentários, tal, isso pode amplificar muito rapidamente para 50.000, para 100.000 pessoas vendo aquela postagem. Então, isso é fantástico. É um outro caminho também. Né? Então, esses dois lados que o LinkedIn permite são incríveis. Né? A gente consegue juntar os dois lados, o profissional ganha de um lado e a empresa ganha de outro. Né? E, claro, o conteúdo que é transmitido é muito mais valioso. Olha só que fantástico, uma lição aqui, realmente um aprendizado, até porque eu sou um usuário frequente do LinkedIn, mas eu não tenho o traquejo, né, que você está comentando aí do uso do LinkedIn. Eu até fico um bom tempo, eu faço questão, por exemplo, de fazer comentários nas postagens das pessoas, eu faço questão de cumprimentar as pessoas com o aniversário, mas não é aquele cumprimento padrão, ou seja, feliz aniversário, não. Eu tenho a minha mensagem, né, uma mensagem de otimismo, de profissionalismo. Quando alguém também tem uma promoção ou tem um novo trabalho, né, conquistou um novo trabalho, também vai receber uma mensagem minha, né, produzida por mim, que não é o padrão do LinkedIn. Mas está fantástica a nossa prosa aqui, e logicamente esse fantástico chama mais, ô Mauro. E nós estamos terminando aqui o primeiro bloco da nossa prosa, e nós vamos aqui para o segundo, porque tem muito mais informações importantíssimas sobre esse nosso querido LinkedIn. Vamos nessa, Mauro? Beleza? Vamos lá. Olha só que prosa fantástica para ser usada no dia a dia. E nós sabemos que as mídias sociais hoje, de certa forma, fazem parte das nossas vidas. E tanto do ponto de vista individual como do ponto de vista profissional. E o LinkedIn está aí para, de certa forma, preencher as nossas vidas, contactar outras pessoas. Mas eu gostaria de ouvir do Mauro aí algumas dicas de como utilizar e utilizar bem o LinkedIn, porque às vezes, né, Mauro, a gente percebe muitas pessoas que usam o LinkedIn quando estão desempregadas, exatamente no momento em que ela não vai ser, ela vai ser, vou usar uma palavra aqui, o Mauro, desobservada, né? Ou seja, ela ficou um bom período desobservada e agora ela está correndo atrás do prejuízo. Conta um pouquinho para a gente dessas dicas, Mauro, por favor. Não, excelente a pergunta. Eu sempre falo que nós somos uma marca hoje, né? Todos nós. Né? E a gente tem que estar sempre na mente nas nossas conexões, seja no dia a dia
real, né, o dia a dia presencial, como no virtual também. Agora imagine o seguinte, que esquece pandemia, vou dar um exemplo mais macro. Nós, no ambiente corporativo, a gente interagia com 50 pessoas, 100 pessoas por dia, no máximo, né? Naquele ambiente, entre fornecedores, entre equipe, por aí vai. No LinkedIn, isso durante 8 horas por dia, né? 8, 9 horas de trabalho por dia. Agora, no LinkedIn, em 15, 20 minutos, através de uma postagem, a gente pode falar com 1.000, 2.000, 5.000 pessoas. Então, é mostrar essa diferença entre uma coisa e outra. E quanto mais você conseguir amplificar isso, quanto mais seguidores você tiver, mais vai ser o volume representativo e de qualidade da sua rede. Esse é o primeiro ponto. Outro ponto que você colocou agora, que eu acho muito bacana, é que você falou do emprego, né? Muita gente, o LinkedIn, inclusive, começou com uma plataforma de emprego. O que acontece é que, seja você empregado hoje, CLT, seja empreendendo, você precisa sempre fortalecer a sua marca profissional o tempo todo. Você é muito além do que o sobrenome corporativo. Você vivenciou isso na HP, em outras empresas. Eu vivenciei isso no Citibank, quando eu trabalhei lá. Ou seja, eu estava no Citibank, vou dar um exemplo muito rápido. Eu estava no Citibank e o banco, de uma hora para outra, resolveu ir para São Paulo. Eu sou do Rio de Janeiro. E agora, o que eu faço da minha vida? Eu era Mauro do Citibank. Eu não tinha outro sobrenome naquela época. Então, eu tinha duas alternativas. Ou eu procurava o Itaú, o Bradesco, por exemplo, e falava: olha, eu sou Mauro do Citibank, queria emprego aí. Opa, eu não tinha um sobrenome real. Né? Olha que estranho que seria. Né? Ou abrir minha empresa. Na hora que eu abro minha empresa, eu vou para esse segundo lado. Quem eu era naquele mundo? Eu não tinha sobrenome. Eu não tinha mais aqueles fornecedores que me procuravam o tempo todo para fazer alguma coisa. Né? Sumiram de uma hora para outra. A verba publicitária do Citibank não tinha mais. Incrível como aquela verba sumiu, né? Não tinha mais como aplicar em propaganda nem nada. Aquela equipe, né? O meu salário e tal, desapareceu de um dia para outro. Então, o que eu defendo muito? Que em vez de a gente ter um plano B, que muita gente fala, né? Vamos, quando eu sair do banco, eu vou planejar aquele plano, né? Eu estou pensando em fazer. Tem um plano AA, ou seja, o plano A é a sua empresa, mas tem a empresa que você trabalha, mas tem um plano AA, um plano AAA. E por aí vai construindo. Você pode ser professor, pode ser consultor, que não vai afetar no dia a dia do seu trabalho naquela empresa. Porque quando aquela empresa resolve te demitir, ou você pede demissão, ou acontece uma pandemia, um vulcão, qualquer coisa que acontece no Brasil, você tem que sair daquela empresa, aquela camisa que você suou tanto, né, Paulo? Lembra, né, daquele tempo? Você suou tanto, um tanto esforço, tanta dedicação, você tem que devolver para aquela empresa, que a camisa não é tua. E a pergunta que eu sempre faço é: que camisa você vai estar usando na hora que você devolver aquela camisa da tua empresa? Então, se hoje a gente consegue estar com várias camisas, a gente consegue ser relevante no mercado. E começa a aprender mais, começa a interagir com os outros, começa a ampliar o nosso network e começa a ver outras possibilidades também, que talvez não seja para esse momento, mas pode ser no momento futuro. Você pode validar, inclusive, algumas dessas alternativas hoje e não esperar aquele plano B. Então, por isso que eu falo do plano A. E no caso do LinkedIn, o primeiro passo é o aprimoramento do perfil. Quando a gente começa a preencher todos os dados do LinkedIn, o LinkedIn ele qualifica aquele perfil como perfil campeão. O que acontece, que eu falo brincando, é que o perfil campeão em nada é a mesma coisa. Por quê? Porque, por duas razões. Primeiro, porque é só um preenchimento das informações. Então, tem que estar atento para como você está preenchendo aquelas informações. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo, que quando você é qualificado como perfil campeão, é como se você tivesse entrado na academia, efetivamente, sentado, e começou a fazer o exercício. Até lá você estava brincando, estava circulando, não estava nem indo, né? Você estava né, de maneira mais amadora, de alguma forma. Né? Então, é por isso que o primeiro passo é preenchimento correto das informações do perfil. O segundo passo é, como você falou, o comentário. O comentário é muito mais importante do que a curtida. A curtida não serve para nada. Só serve para aumentar o engajamento daquele que publicou. Para você, zero curtida. Tá? Então, o comentário faz total diferença. Mas não é o comentário, né, Paulo? Aquele parabéns, gostei, sim, bacana, com a mãozinha. Não é nada disso. O Tem que emitir comentário uma realmente é opinião, né? agregador. Né? É. Opinião sua sobre aquilo. Porque se não for isso, tem as suas vantagens, porque o teu nome está lá, a tua foto está lá, tudo bem, ok.
Mas, se você não agregar, eu não vou saber quem é o Paulo, em termos de conceito, de conteúdo, de conhecimento. Daí eu vou saber que o Paulo está lá. Ok, ele viu a postagem e tal. E quando você faz uma postagem no post de outra pessoa, normalmente aquela pessoa é seguida por uma área, né, por profissionais de uma área que é semelhante à tua, porque senão você também não estaria seguindo ela, né? Então você está falando, na hora que você comenta, com profissionais que também têm tudo a ver com você. Então a chance de alguém pedir conexão é muito maior. Eu já fiz postagens e posts de terceiros que tiveram 200 curtidas, 300 curtidas. Agora imagina, se eu vou colocar uma publicação minha e eu vou ter 200, 300 curtidas. Quer dizer, é muito mais complicado do que pegar uma publicação que já está viralizando de alguma maneira, transmitir conhecimento e ter esse número. E o terceiro é a publicação de artigos, por exemplo, no newsletter, né? Em último caso. E até no próprio feed. Posta. A segunda postagem vai ser melhor do que a primeira. A terceira vai ser melhor do que a segunda. Mas posta. Se a gente não começar né, devagar, gradativamente naqueles degraus, não adianta ele querer chegar ao 10º degrau se a gente já passou pelo primeiro ainda. Né? Então, é gradativo. Vai aprendendo, vai vendo o que faz sentido, vai avaliando, vai decifrando melhor o LinkedIn, os seus algoritmos, e aí sim você apostar cada vez mais. Que bacana, ô Mauro. Interessantíssimo o que você trouxe aí. Na realidade, nós temos que buscar a relevância do conteúdo, né? Ou seja, a publicação de conteúdos que sejam relevantes. E tem uma coisa interessante que a gente observou, principalmente durante a época de eleição, se as pessoas não estão sendo coerentes no LinkedIn, ou se elas postam coisas que não são profissionais, o pessoal barra, o pessoal faz comentários do tipo, olha, isso não deve ser postado aqui. É isso mesmo, né, Mauro? É perfeito. Eu discordo de publicações que eu acho que não deve publicar nada ligado à política, né? Algo desse tipo. Por outro lado, a gente tem que desmistificar também alguns conceitos. Por exemplo, a gente não pode divulgar futebol no LinkedIn? Depende. Por exemplo, porque eu já fiz uma postagem sobre futebol que viralizou no LinkedIn. Por quê? Porque eu não trouxe o jogo em si. Eu trouxe o exemplo da liderança e do posicionamento de um dos jogadores, né, que estava em campo naquele momento. E trouxe como exemplo para o líder também. Então, na realidade, se conseguir fazer algum tipo de associação com o teu dia a dia, está valendo. Contanto que não entre em polêmica, né, nesse tipo de assunto Uhum. político e tal. Contanto que não seja isso, você pode fazer qualquer tipo de associação com qualquer assunto. Não há problema nenhum. Você viu um programa no Netflix, leu alguma coisa bacana, coloca no LinkedIn, né? Agora, não pode colocar, ou não deve colocar, é o óbvio também, né? Então, acontece uma coisa, tem todos os veículos de comunicação. Olha, você sabia que aconteceu isso? Pô, já saiu ontem, já saiu anteontem. Então, não adianta ser, eu até falo, né? Fazer mais do mesmo não leva a gente ao mesmo. Será mesmo que nós queremos o mesmo? Né? Então, a gente tem que se diferenciar. Não adianta ficar fazendo mais e achar que o outro não leu no veículo que tem milhões de seguidores e vai ler o nosso. Por quê? Porque o nosso tem 1.000 seguidores. Porque não é o. E não está se diferenciando que você está copiando alguma coisa que já saiu, né? Já está copiando algo que traz conteúdo que seja autoral, algo seu, alguma vivência, algum erro, algo que você vai ajudar o outro, alguma coisa realmente diferenciada e agregadora, né? Fazer mais igual aos outros. É a mesma coisa, só para finalizar essa resposta, tem frases, né, que falam assim, temos que aprender, reaprender, desaprender, aquela coisa toda, né, eu gosto muito de questionar várias frases. Eu não estou questionando o autor da frase, estou questionando algumas palavras inseridas. Por exemplo, vamos desaprender. Como assim desaprender? Alguém já parou para pensar o que quer desaprender? Eu não vou desaprender nada, nem quero desaprender. Eu posso pegar o aprendizado do passado e reformular aquele aprendizado, né, com nova conotação. Devo fazer isso muitas vezes. Né? Não já discordar de algo que eu fiz no passado. Aí, ok. Né? Perfeito. Agora, desaprender, ninguém desaprende. Porque foram vivências, foram experiências. Né? Então, isso é muito bacana. Né? A gente poder questionar o outro, ter a crítica, né? É fundamental, né? No universo dos profissionais se reinventando. Né? O Fórum Econômico Mundial cita várias habilidades, competências, entre elas está a comunicação de um lado, LinkedIn, né? Né? E exatamente a capacidade que tem de debater criticamente e construtivamente sobre aquele assunto. Né?
Que bacana. E o Mauro, nós falamos lá no começo, você também teceu um comentário aí, que o LinkedIn tem quase 1 bilhão de usuários. O Brasil é um quarto, praticamente um quarto, um terço, né, da população brasileira está dentro lá do LinkedIn, porque nós estamos falando aí de 65, 70 milhões de pessoas. O LinkedIn, ele é a rede mais popular. Tem concorrente? Porque eu pelo menos desconheço os concorrentes do LinkedIn, Mauro. Em termos profissionais, eu não conheço concorrentes diretos do LinkedIn, até pelo volume que ele tem. Né? Eu faço parte como embaixador de uma rede profissional também, que foi lançada no Brasil há, talvez, tem um pouco menos de um ano, talvez, já atingiu cerca de 500 mil pessoas. É uma rede profissional, para quem gostar, né? Fica a dica, né? Hashtag fica a dica, que se chama Peixe 30. E o que significa o peixe? Para você ser buscado no mercado, né? Nesse sentido. Né? Então, tem plataformas de emprego, enfim, tem uma série de ferramentas muito interessantes lá dentro. E por que o 30? Porque você, obrigatoriamente, para poder postar, você precisa gravar um vídeo de 30 segundos. Então, a ideia é justamente essa, falando sobre conhecimento, falando sobre a tua experiência e tal, e gravando vários tipos de vídeo. Tem uma rede profissional no formato de vídeos em 30 segundos. Né? E Olha, tem interessante. várias outras ferramentas. O interessante dessa rede é que você pode também fazer o seu próprio disc. Tudo é gratuito, tá? Você pode fazer o seu próprio disc. Você já avaliar os seus pontos positivos e negativos, que custa, né, uma fortuna no mercado, e você consegue avaliar as tuas habilidades e comportamentos, né, tão internos e implícitos a você. E poder aprimorar depois na cada um deles, né, que você julgar melhor. Então, vale a pena, se chama Peixe 30. Quem quiser depois me manda uma mensagem que eu mando o endereço certinho, enfim, quem quiser, vai ficar super à vontade. Mas não tem o volume do LinkedIn. Né? A gente está falando de 65 milhões de usuários de um lado e está falando de 500 mil usuários do outro. Aí, se você tem, porque o LinkedIn te permite também ter mais idiomas, né? Você pode ter português, pode ter inglês, por exemplo, aí você acaba entrando nos 900 milhões, né? Isso, exatamente. Você pode ampliar a tua rede. Lá é vídeo, né? Então, através do vídeo, você grava na linguagem que você quiser também, né? E cada um vai ler e vai expandir. Mas não é realmente a mesma coisa, né? Porque 1 bilhão de pessoas quase faz Mas total diferença. eu fiquei curioso, eu vou entrar lá, vou dar uma olhadinha. Vou entrar. Legal. Maravilha. Mauro, meu amigo, nós estamos chegando ao final da prosa aqui, mas eu não gostaria de me despedir de você sem antes você dar um toque final aqui na nossa prosa, fazer um fechamentozinho para as pessoas que chegaram até aqui e acompanharam a sua fala, que foi fantástica, Mauro. Bom, muito obrigado outra vez pela oportunidade, Paulo, de estar contigo aqui. Para mim é um prazer, um privilégio conversar com a tua audiência. É, é, a dica fica no seguinte: eu falei de entrar 15 minutos por dia, mas os 15 minutos por dia, assim com a academia, não é na segunda-feira que você vai entrar, é agora. Né? Entrar agora no LinkedIn, ficar 15 minutos, amanhã também, no horário que você quiser amanhã, mas entrar agora no LinkedIn. Entrar efetivamente, né? Baseado naquele tripé que eu falei, né? Do perfil, da interação e da postagem de conteúdo. Efetivamente, você vai, em pouco tempo, sentir uma repercussão muito maior. Você vai sentir o que você consegue agregar. Porque olha para trás, né? Isso é importantíssimo. Né? Quanto que a gente já construiu, né? Lá para trás, cada um de nós, né? Nossas histórias de vida, nossas histórias profissionais, né? São tão valiosas e eu não consigo admitir que a pessoa fale, não sei o que vou postar no LinkedIn. Como não sabe o que vai postar no LinkedIn? Né? Olha para o nosso dia a dia, tanta coisa acontece no nosso dia a dia. Né? É só pegar uma. Eu fico, às vezes, em dúvida, eu tenho 3, 4 coisas para postar por dia. É só observar o nosso dia a dia, observar as coisas bacanas que acontecem, né? E postar, incentivar o outro, né? Ter uma palavra de ajuda, porque quando você incentiva o outro, você está se ajudando. Né? É muito gratificante perceber, e eu recebo diariamente, graças a Deus, vários comentários nesse sentido. Olha, era isso que faltava para o meu próprio negócio, era isso que faltava para eu poder passar. Eu vou transmitir esse conteúdo para a minha sala de aula. Olha que maravilhoso a gente poder impactar, né, e conseguir promover a multiplicação daquelas informações.
Então, para mim, é importante. Até que tem uma frase muito que eu falo que legado não é o que a gente deixa para as pessoas, é o que a gente deixa nas pessoas. Então, às vezes, um abraço ou uma palavra de incentivo faz toda a diferença, né? Então, muito obrigado, Paulo, novamente pelo convite. E, e conta comigo e a audiência toda, né? O que eu puder ser útil, eu estou à disposição. Bora fazer acontecer sempre. Bacana, Mauro, fantástica a sua contribuição aqui. Eu costumo dizer quando chega aqui no final, embora a frase não seja minha, né? Ao infinito e além, o Mauro, e o que nós fazemos em vida ecoa na eternidade. Um abração, gratidão enorme, Mauro. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau.